Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nessa manhã, assim que vocês acordarem, invocar o nome do Senhor. Ao invocar o nome do Senhor, com certeza, amados e amadas irmãs, nós estamos sendo transferidos da esfera aqui da terra, com certeza, para a esfera celestial. Portanto, vamos invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, nós estamos sendo salvos de nós mesmos. Porque assim que acordamos, com certeza, nós não acordamos no Espírito. Acordamos muitas vezes como incrédulos, mas graças a Deus pelo Espírito. Por isso que Ele nos deu esse Espírito para que eu e vocês possa depender completamente dele. Louvado seja Deus. Por isso, amados e amadas irmãs, não deixe de invocar o nome do Senhor assim que acordar. Amém? Louvado seja Deus. Depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o ardor do Espírito dentro do nosso ser, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia. Para que Deus possa falar para mim e para vocês essa palavra profética que nos leva a uma direção, que é a direção do reino de Deus. Louvado seja Deus. E hoje é 17 de novembro, o Senhor vai nos falar em Ezequiel 35 e 36, Tiago, capítulo 1, Salmo 116 e Provérbios 27, 23 e 27. Amados irmãos e amadas irmãs, leiam com calma, dependendo sempre do Espírito. Por quê? Ao nós dependemos do Espírito, aí sim é onde Deus pode nos dar a revelação da sua palavra. Louvado seja Deus. Como diz lá em Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10. Louvado seja Deus. E depois que nós lermos a Bíblia, graças a Deus, estamos fortalecidos, firmados no Senhor, aí sim, podemos abrir um alimento diário, né? Um alimento diário que nós estamos desfrutando. A série é Deus nos chama para o seu reino e glória. Portanto, amados e amadas irmãs, Deus nos chama para o seu, não é o meu, é o de Deus, seu reino e glória. Amados, se nós ponderássemos um pouquinho sobre o seu, Deus nos chama para o seu, ponderasse essa palavrinha, seu reino, amados e amadas irmãs, nós iríamos sem ficar pensando, será? Será que Deus está me chamando? Será que eu sirvo para esse reino? Amados e amados irmãos, Deus nos chama. E se Ele nos chama, eu e vocês temos que dizer só sim e amém. Nada mais. E aí é com Ele. Porque o sim e amém, tudo é dele. Amém? Louvado seja Deus. E o título desse alimento diário é O Poder do Evangelho. Vocês estão entendendo, né, filhos e filhas em Cristo Jesus? Esse poder do Evangelho, amados e amadas irmãs, está dentro de mim e de vocês. Agora, é preciso nós exercitar o nosso espírito, porque só é através do espírito que o Evangelho tem poder. Porque eu falando por mim mesmo não tem poder, mas falando por Deus, Deus me usando, com certeza eu tenho poder em Cristo Jesus. Aí sim, as coisas acontecem. Louvado seja Deus. E esses dois irmãos, Esasma e Pedro Dong, com certeza, são homens igual a mim e a vocês, cheios de defeito, falhos, mas que Deus está incumbindo para eles falar essa palavra profética, para eles falar a verdadeira palavra pura do Evangelho, sem mistura. Louvado seja Deus. Então, amados e amadas irmãs, eu vou pedir a vocês todos, não deixem de orar para esses dois irmãos. Eles estão na ponta, na cabeça do exército de Deus. E Deus está derramando bênçãos sobre eles. E essas bênçãos passam para nós também. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos orar para esses irmãos. E não esqueça, ao orarmos por eles, sempre pedir, Senhor, nunca deixe os irmãos sem sua revelação. Amém? Louvado seja Deus. Eu preciso
Nós todos precisamos dessas revelações maravilhosas que Deus tem dado aos irmãos para passar para cada um de nós. Amém? Louvado a Deus. E hoje, é terça-feira, né? Tem a leitura bíblica, com certeza esses versículos os irmãos já leram, mas é bom reler novamente. Atos 16, do 6 ao 10. E Romanos 16, 21. Louvado seja Deus. Aí lê com oração, com certeza já leram também, que é 1 Tessalonicenses 1, do 6 ao 7, que diz para mim e vocês, olha a ousadia de Paulo, o que ele dizia? Com efeito, vos tornaste imitadores nós e do Senhor. Veja só, Paulo tinha tanta convicção e era tão íntimo de Deus, que dizendo aos Tessalonicenses que eles eram imitadores dele, de Paulo, de Silas, Senhor Jesus. Nós, amados e amadas, precisamos ser esses e essas que as pessoas verem Deus em nós. Amém? Os irmãos verem Deus em nós. Louvado seja Deus. E continuando, ele diz: tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Portanto, aqui esse versículo está muito claro. Paulo tinha convicção do que ele estava dizendo. Eles eram imitador de Paulo, fosse imitador de Paulo. E Paulo falou aqui que, por meio de muito o quê? Tribulação, com alegria. Essa alegria vem da onde? Das tribulações? Do Espírito Santo. Se eu e você estivermos abertos para o Espírito Santo reinar em nós, com certeza as tribulações vêm. Não falta tribulação, mas vem e Deus nos faz ficar alegre nas tribulações. Por quê? Porque nós estamos nele. É diferente, o fardo é leve. Louvado seja Deus. E depois, o título da semana é Uma Visão Panorâmica. E aqui, hoje fala sobre a oposição de judeus e gregos ao Senhor Jesus. Irês, para mim e vocês, conforme nos monta, alguns judeus, numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres, olha, tem a mulher no meio, vem gente, passavam a crer em Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Isso provocou a inveja dos judeus de Tessalônica, como bem relata este versículo. Os judeus, porém, motivados de inveja, trazendo consigo alguns homens maus. Olha o que os judeus faziam, dentro a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Os judeus eram invejosos, amados. Será que hoje tem isso? Com certeza, amados. Quando eu e vocês estamos crescendo em vida, dando fruto ao Senhor, há muita inveja. Mas o que nós devemos fazer? É orar para as pessoas que têm inveja de nós. Orar para que o Senhor possa libertar dessa tal de inveja. Louvado seja Deus. É que ele diz: os judeus invejosos trouxeram homens maus de malandragem para juntos se opor ao evangelho. Tá vendo? Trouxeram homens para juntos eles se opor contra o evangelho. E eles diziam que Paulo estava turbando, né, perturbando, digamos assim, no modo simples de falar, perturbando ali onde eles estavam, né, em Tessalonicenses. Louvado seja Deus. Aí aqui diz assim, no quadro assim, o evangelho que Paulo e Silas pregavam, certamente era o evangelho do reino, graças a Deus. Sabemos que com a queda do homem no jardim do Éden, causou sua desconexão de Deus. O homem foi desconectado de Deus. Foi naquele momento ali que o homem saiu da presença de Deus. Nós já sabemos a história, mas está valendo hoje ainda, hein, amados? Nós temos que ter muito cuidado, não estar na presença de Deus. Tem que ter muito cuidado. Por isso precisamos estar exercitando o nosso espírito. Aí uma frase bem desfrutante que ele diz assim: o evangelho do reino, portanto, não é só para falar sobre o reino de Deus, é também, amados e amadas irmãs, para reconectar as pessoas ao Rei Jesus. Estão entendendo como aqui está clara essa frase? Eu e vocês precisamos estar na presença para que, ao irmos pregar o Evangelho do Reino, as pessoas possam crer e se voltar ao Senhor. É isso que o Evangelho do Reino também faz, que as pessoas se voltem a Deus, creiam e voltem para o Senhor. Isso foi interpretado como uma ameaça política à dominação romana, como lemos, aliás.
Todos esses procedem contra o decreto de César, afirmando ser Jesus outro rei. Está lá em Atos 17, parte B do 7. Aqui eles ficavam preocupados, né? Eles tinham as vantagens dele, né? Tinha os reis dele, né? Aí não queria que havesse outro rei. E esse outro rei nós sabemos que é Jesus, o verdadeiro. Aí eu vou passar a página que tem uns pontos bem bom aqui, bem desfrutados. E fala sobre a religião. No parágrafo 7, fala assim: a religião grega era politeísta, composta de deuses, está vendo? Semideuses, heróis, ninfas e outras figuras de mitologia grega, tá vendo? Por isso que eles não queriam que Paulo falasse a verdade, falasse o verdadeiro evangelho, porque eles tinham outros deuses. Olha, sua origem encontra-se no 6º capítulo de Gênesis, como o homem era o centro, tá vendo? O homem quem era o centro, não era Deus que era o centro. Antropocentrismo. Cada deus grego tinha uma função, atendendo dessa forma a uma dada necessidade humana. Tá vendo? Cada um deles tinha um deus. Digamos, tinha um deus da lavoura, o deus, né? Como aqui hoje ainda tem muita gente que acredita no deus casamenteiro, né? Para adorar, já existia isso naquela época. Os, os gregos, eles eram tudo politeístas, cada tinha seu deus. Confiava naquele deus, não confiava no verdadeiro Deus e não conhecia com certeza o verdadeiro Deus. Por isso que Paulo estava ali para falar sobre o verdadeiro Deus. É o que nós devemos fazer, amados e amadas irmãs. Aí ele diz: por isso, Paulo escreveu em Colossenses: fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí ele explica: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Olha, a idolatria é motivada pela avareza do homem, ao qual deseja a favor para si, visando o próprio benefício e enriquecimento. Portanto, é isso que nós vemos muito hoje. Muitos querem enriquecer. É por isso que nós precisamos ter cuidado, amados e amadas irmãs. Vamos ter sempre estar encabeçado ao Senhor para nós não cair nessa idolatria. Louvado seja Deus. Aí ele dá o exemplo aqui: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e conduz o homem a criar uma religião, é verdade, politeísta, para que os diversos deuses atendam às mais variadas necessidades humanas. Tá vendo? Por isso que o homem não quer depender de Deus. Ele quer depender de deuses, com Deusinho minúsculo. O nosso Deus, o Deus dele é maiúsculo, é o Altíssimo. Louvado seja Deus. Esse era o ambiente da época e muito contrário à existência de um Deus único e verdadeiro. Era onde Paulo estava, ali, junto com os gregos, tudo com seus deuses. Eles só confiavam nos seus deuses, certo, amados? Certo, amadas? Mas nós temos que confiar no único Deus verdadeiro. Esse Deus que Paulo sempre falou assim que ele creu no Senhor. Amém? Foi o que ele disse ao rei Agripa. Ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Você sabe que Paulo recebeu uma visão celestial. E num sonho, um jovem macedônio, no sonho, pediu a Paulo para passar por lá. Então, Deus sabe todas as coisas. E eu e vocês, que já temos o Espírito de Deus, temos que ser simples, mas ousado para falar por Deus. Amém? Louvado seja Deus. O que eu pondero mais é que Deus, ele é tão maravilhoso de um jeito, amados e amadas irmãs, que eu e vocês não precisam ser formados em nada. Não precisamos falar bonito. Precisamos só de uma coisa, é se abrir para Ele. Amados e amadas irmãs, se abram para o Senhor. Deixem Deus falar nos vossos corações. Porque quando Deus fala, é porque eu e vocês estamos precisando ouvir essa falar de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E não esqueçam, Deus, Ele pode todas as coisas. E quando Ele fala, eu e vocês temos só que dizer sim e amém. Louvado seja Deus. Mas lembre-se, o nosso Deus, Ele é o verdadeiro. Vamos crer de todo o nosso coração.
Louvado seja Deus, porque a própria palavra diz, Romanos 10, diz assim, com sua boca, e nós confessarmos com a boca, ó Senhor Jesus, e creres no meu coração, no seu coração, que o nosso Senhor, ele ressuscitou entre os mortos, nós seremos salvos. Amém? Louvado seja Deus. Eu creio. E eu creio que os irmãos também creem. Amém? Louvado seja Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos, vou repetir novamente, vamos, está aberto para esse Deus maravilhoso, que pode nos transformar até a sua vinda. Louvado seja Deus. Sim,